Família. Olha, poucas palavras no mundo são tão universais e ao mesmo tempo tão cheias de significados escondidos, sabe? A gente acha que sabe exatamente o que é, mas e se a família funcionasse mais como um organismo vivo do que como um simples grupo de pessoas morando juntas? Essa ideia fascinante que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá, direto ao ponto, o que afinal é uma família? Aquela imagem clássica, sabe? Pai, mãe e os filhos, todos sob o mesmo teto. Isso é só a pontinha do iceberg. A realidade hoje é muito mais diversa e fluida. A resposta para essa pergunta não está mais no dicionário, está nas mil e uma formas como as pessoas vivem e se relacionam. É só dar uma olhada aqui para ver que o retrato de família mudou e mudou muito. Hoje tem famílias com um só pai ou uma só mãe, casais que juntam filhos de outros relacionamentos, lares com dois pais ou duas mães, avós que criam os netos, a lista é enorme. E o mais importante, isso deixou de ser exceção. Essa diversidade toda é a nova regra. Mas como é que a gente chegou até aqui? Para entender a família de hoje, não tem jeito. A gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Porque a ideia de família não nasceu pronta, não. Ela foi sendo moldada, sabe, pela história, pela economia, pela cultura de cada época. Os primeiros antropólogos sacaram uma coisa fundamental. O formato da família sempre acompanhou o jeito que a sociedade se organizava. Lá nos tempos dos clãs nômades, o que importava era a sobrevivência do grupo todo. Depois, com a agricultura, veio a família patriarcal para cuidar da terra. E quando surgiu a ideia de propriedade privada, a família monogâmica se firmou para garantir que a herança passasse direitinho de pai para filho. Ou seja, a família sempre teve uma função social. E a diferença de lá para cá é gritante. Antes, a família era quase uma pequena empresa, uma unidade de produção. O casamento era um contrato, e as crianças eram vistas como futuros braços para o trabalho. Hoje, a lógica se inverteu completamente. A gente busca o afeto, a escolha pessoal, como a base para construir uma família. E a infância passou a ser vista como uma fase preciosa que precisa ser protegida e não uma etapa para ser superada o mais rápido possível. E essa virada de valores bagunçou o coreto todo. Os idosos, que antes eram os sábios do grupo, acabaram sendo meio que deixados de lado por uma cultura que valoriza a juventude. Já as crianças fizeram um caminho contrário. De mini-adultos, foram promovidas a Sua Majestade o Bebê. E hoje a gente vive uma coisa curiosa. Enquanto os idosos lutam para reconquistar seu espaço, a gente vê nascer o fenômeno da tirania infantil, em que os filhos, muitas vezes, acabam ditando as regras, usando a culpa dos pais como uma ferramenta de poder. Certo, a família mudou, isso está claro. Mas como é que a gente pode entender o que realmente acontece dentro dela? A resposta está numa virada de chave no nosso pensamento. Parar de olhar para as pessoas de forma isolada e começar a enxergar a família como um sistema, todo interligado. Essa é a base do pensamento sistêmico. Pensa só, adianta tentar entender como um relógio funciona olhando só para uma engrenagem? Claro que não. Com a família é a mesmíssima coisa. O segredo não está em analisar o pai, a mãe, o filho, cada um no seu canto. O segredo está em mapear as conexões, as danças, as reações que acontecem entre eles. Pois é, e essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. A dinâmica de uma família, com suas regras, sua comunicação, seus afetos, tudo isso cria uma coisa completamente nova. Uma entidade que é muito maior do que só a soma das pessoas que fazem parte dela. E na prática, esse sistema maior se divide em partes menores. Pensa no subsistema dos pais, por exemplo, que tem que cuidar da casa e do relacionamento amoroso ao mesmo tempo. E tem também o subsistema dos irmãos, que é um verdadeiro laboratório social, onde se aprende a negociar, a competir, a colaborar. Cada um desses grupos tem suas próprias regras e dinâmicas. E o que faz esses sistemas todos funcionarem são regras. Mas não vai pensando em regras escritas num papel, não. São acordos invisíveis, códigos secretos que todo mundo na família conhece e segue, mesmo sem nunca ter conversado sobre eles. Vamos descobrir agora quais são as mais importantes. A primeira grande regra é a da homeostase. Pensa num termostato. A família sempre tenta manter a temperatura emocional constante. E aqui está o pulo do gato. O sistema vai lutar com unhas e dentes para manter esse equilíbrio, mesmo que seja um equilíbrio doentio. É que o conhecido, mesmo que seja doloroso, muitas vezes parece mais seguro do que o desconhecido da mudança. A segunda regra é a da interdependência. A melhor analogia é a de um móbile, daqueles de berço. Se você mexe em uma pecinha, o móbile inteiro balança, não é?
Na família é igual. Uma mudança, seja boa ou ruim, em uma única pessoa, vai reverberar e afetar todo mundo. Ninguém ali existe numa bolha. Isso muda completamente o jeito da gente olhar para os problemas. Em vez de ficar procurando um culpado naquela lógica linear de A causou B, a gente passa a enxergar um círculo. A atitude de um provoca uma reação no outro que, por sua vez, provoca uma nova atitude no primeiro. É um ciclo. A pergunta então deixa de ser de quem é a culpa e passa a ser qual é a dança que estamos dançando juntos e que mantém esse problema vivo. Mas espera aí, se as famílias amam o equilíbrio, o que acontece quando a vida chega com uma mudança inevitável? Um emprego novo, uma doença, o nascimento de um filho. Esses eventos não são falhas no sistema, entende? São como testes de estresse, partes naturais e inevitáveis da jornada de qualquer família. E o estresse é tipo uma corrente elétrica, ele nunca para numa pessoa só. Ele pode se espalhar na horizontal, entre um casal ou entre irmãos, por exemplo, ou, o que é mais fascinante, pode fluir na vertical, passando de geração em geração. Sabe aquele padrão de comportamento da avó, que passou para a mãe e que hoje a pessoa reconhece em si mesma? É disso que estamos falando. Esse ciclo aqui resume bem a vida de uma família. Ela está lá, em equilíbrio, na sua homeostase. De repente, um estresse aparece e chacoalha tudo. E isso força uma mudança, uma adaptação. E, se tudo der certo, a família encontra um novo ponto de equilíbrio, agora mais forte e preparada para o próximo desafio. É um processo sem fim de quebrar e reconstruir. E a vida nos apresenta vários desses testes que são até previsíveis. Sair da casa dos pais, formar um casal, ter o primeiro filho, lidar com a adolescência, depois ver os filhos saírem de casa, o famoso ninho vazio. Cada uma dessas fases é como um terremoto programado que obriga o sistema familiar a se reinventar. A flexibilidade aqui é a chave para sobreviver a cada um deles. No fim das contas, a lição mais importante de toda essa análise é essa mudança de olhar. É parar de apontar o dedo, de procurar um problema ou um culpado em uma pessoa e começar a se perguntar: ok, o que está acontecendo na dinâmica, na comunicação, nas regras desse sistema que está produzindo esse resultado? E agora, fica a reflexão para quem nos acompanha. Que tal pensar na própria família como um sistema vivo, com regras ocultas e padrões que se repetem? Como será que essa nova lente muda o jeito de enxergar os conflitos e também as alegrias? A resposta, eu garanto, pode revelar um mundo inteiramente novo. Até a próxima!